Olá pessoal, saudações tricolores! Hoje, vocês estão me vendo aqui que eu estou com uma camisa tricolor. Eu falei que eu ia falar continuar com os times de extintos do Rio de Janeiro. Eu tenho uma sequência de times com camisas vermelhas. E também tem com camisa azul. Mas, hoje eu estou com camisa tricolor, camisa branca tricolor. Camisa bonita. Mas não é do Fluminense. Não é do Fluminense Esporte Clube do Piauí, campeão atualmente, os vaqueiros, como eles são chamados. Nem é do Fluminense de Araguari, nem é do Fluminense Feira de Santana, nem é do Fluminense do Rio Grande do Sul, tem um nome lá, tem um time lá do Rio Grande do Sul que se chama Fluminense, por conta do Fluminense, do nosso time. Nem do Fluminense, nem do Royal, nem do Fluminense Atlético Clube de Niterói dos anos 20. Tudo camisa tricolor, tudo com escudo igual do Fluminense. Vocês vão ver ainda mais na frente. Mas tem uma hora que eu vou falar só de camisas do Fluminense. Só de camisas iguais à do Fluminense. Mas hoje eu estou com uma camisa de um time fundado nos anos 70, que não é Fluminense, nunca jogou liga. Eu, inclusive, fui convidado em 2006, mais ou menos 2007, para jogar no time do Jorge Versilo. Eu ia agarrar no time do Jorge Versilo lá no campo do Chico Buarque. Estou com a camisa do Politiama. Bela camisa. Ontem o grande tricolor fez 78 anos. Um sujeito que é um baita de um compositor. Ninguém consegue falar com uma mulher como ele conseguiu. Vencedor do prêmio Camões. Autor de best-seller. E acima de tudo tricolor. Então parabéns ao Chico Buarque, um dos maiores da cultura brasileira, da música brasileira, da literatura brasileira e, acima de tudo, tricolor. Então, está aqui a homenagem ao Chico com a camisa do Politiama. Quase joguei lá. Cheguei a jogar, mas pelo time do Jorge Versilo eu ia jogar como goleiro do Jorge Versilo. Nessa época eu fazia trabalhos para MPB FM, e o Mansur gravava um programa às segundas-feiras no Teatro Rival. E era tudo fechado, Teatro Rival fechado, comes e bebes, nada disso. E tinha sempre uma mesa lá. E todos os shows de segunda-feira, o programa era gravado na segunda-feira e passava na terça-noite esqueci até o nome do programa. E foi o Milton Nascimento, Tom Jobim Trio, Djavan, só os caras bons, né? E foi o Jorge Versilo, de quem eu tinha uma aversão grande, e pessoalmente é um sujeito bem legal. Aí vamos jogar lá no Politiama, o Jorge Versilo falou, aí que se agarra. Eu já tinha jogado lá, uma vez eu joguei no Politiama, eu não joguei contra o Politiama, joguei no Politiama lá no campo. Mas joguei contra Bebeto, contra Eric Johnson. Então, aí depois furou o negócio. Agora vamos falar do Fluminense. Ontem foi um jogo bom, porque vencemos, saímos um pouco, descolamos um pouco do pessoal lá de baixo. Próximo jogo é Botafogo, falando do Carioca, né? Próximo jogo é Botafogo. Se vencermos, abrimos para o Botafogo e vamos nos manter pelo menos no sexto lugar. No sexto não, porque hoje o São Paulo joga, né? Então a gente deu um passo importante para ganhar confiança. Com relação ao jogo de ontem, foi um jogo que os primeiros 15 minutos foram ótimos. Parecia o jogo do Atlético Mineiro. Marcando em cima, dando tudo certo. Pô. E simplesmente assim, fizemos 1-0 logo 1-0, uma assistência linda do Arias pro Cano. E vai deitar e rolar, mandando bola na trave. Samuel Xavier, outro cara. Samuel Xavier me lembra muito. Desculpa. O Mariano. É que a memória da torcida é muito seletiva e muito curta. Quando o Mariano veio,
com o mesmo camarada que trouxe o Fred. Não esqueci o nome dele, o empresário que trouxe o Fred. Ele era malhado pra cacete, mas muito malhado. Mas muito, como nós, tô me incluindo, viu, gente? Malhávamos o Samuel Xavier, até bem pouco tempo atrás. Até que, quando a gente estava quase rebaixado, nós tivemos um jogo, para mim, que foi o jogo da virada. Nós tivemos 3 jogos em 2009 que foram espetaculares. O Fluminense Internacional no Maracanã foi 2-2, 2 gols do Gum, uma cabeçada linda e um gol de artilheiro, gol de centroavante que ele fez. Ele escorou o Beck nas costas e bateu. E o outro jogo foi o jogo do Goiás. A gente estava com -1, perdendo o jogo e viramos o jogo. Com um gol do Mariano e um gol do Eck Gonzalez. Foi um cara muito mal explorado no Fluminense. O Muricy não gostava do Eck Gonzalez. O Eck Gonzalez é um cara super, hiper, mega profissional. Então, naquele dia, o Mariano jogou pra cacete. A torcida parou de pegar no pé do Mariano. O Mariano cresceu. E depois o Mariano virou Marimito. O Samuel Xavier, depois que ele jogou no Flamengo, contra o Flamengo, é isso que nós perdemos perdemos o jogo 2-1. Ele jogou bem. Bem parecia o Samuel. E de lá pra cá ele vem jogando muito bem. Ontem, eu nunca pensei nisso. A gente falava que ele não conseguia acertar um centro. Não conseguia chutar uma bola para gol. Ontem chutou 3 na trave. Pô. Foi uma pena, porque as 3 bolas foram chutadas certas. Certas. Ele chutou na trave as 3 bolas, ele chegou chutando certo, fez o certo e, lamentavelmente, sobrenatural de Almeida agiu e não deixou a bola entrar. Nem o Gravatinha conseguiu reverter. Mas tem jogado bem. O Mariano tem jogado bem. Aliás, no jogo contra o América Mineiro, tá aqui, eu acho que é o penúltimo vídeo. Eu falo, ó, livro a cara de quem? Do Mariano. Mariano, naquela piscina que a gente jogou lá no Juventude, Mariano jogou legal. Dentro das possibilidades de jogar waterpolo, né? Mas jogou legal. Então, o time entrou pesado. Quando chegou aos 25 minutos, mais ou menos, a partir dos 20 minutos, o time dele adiantou a marcação e começou a pressionar a gente. Aí o nosso time mostra falhas que tem que ser corrigidas, mesmo com treinamento de um ou 2 treinamentos só por semana, mas tem que ser corrigido. Eu queria que vocês reparassem uma coisa. Quando nós resolvemos adiantar a marcação-pressão, o time dele sempre... A gente adianta a marcação-pressão, é uma coisa estranha. Porque quem adianta a marcação-pressão é o Luiz Henrique, o Cano e o Arias. Eles adiantam a marcação. Mas o meio de campo não adianta. Então o cara dá um toque e aparece alguém entre o Cano e o Nonato, por exemplo, o cara recebe livre, aí sai tocando. Quer dizer, é uma marcação-pressão meio sem convencer, sem produzir. Agora, quando esses times marcam a gente, não vem 1 ou 2 ou 3 marcar, não vem um time. Aí a gente fica encurralado, dando toquinho pequenininho, curto, do lado da grande área, na frente da grande área, do lado da lateral esquerda. E perde a bola não fica com a gente. Vocês nunca repararam isso, que a nossa marcação-pressão não é igual aos outros times? Ou eles são muito competentes para sair da marcação, ou nós somos muito incompetentes para sair da marcação-pressão que eles fazem em cima da gente. Isso é a primeira coisa. Eu venho reparando isso, não é de agora, não é de muito tempo. Contra a Olímpia, contra a Júnior Barranquilha, contra Flamengo, contra Palmeiras, os caras, quando eles não vêm 3 caras apertar a marcação, vêm uns 6. Marcam a primeira linha de defesa lá perto do goleiro e marcam a primeira linha de meio de campo. Então o time não tem, aí sai com um bicão. O pior é que nós não saímos com um bicão. Nós queremos dar toquinho. Aí pode reparar, 90% das chances, das ocorrências desse tipo de coisa, acaba no lateral para eles. Não no lateral para a gente, lateral para eles. Então, Fernando Diniz tem que fazer. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, por que a gente tem que bater tiro de meta para dentro da grande área? Por que é obrigado a bater tiro de meta para a grande área? Tiro de meta curtinho de 1 metro. Para quê? Para chamar a marcação? Isso aconteceu ontem, muitas vezes a gente levando pressão entre os 25, 20, 30 minutos do primeiro tempo, a gente batendo tiro de meta curtinho. E mais, por que o Fábio ontem, eu vi o Fábio repetindo pela 3ª vez a mesma porra de erro que ele comete desde o Cruzeiro.
Porra, por que não rifa a bola? Tem que sair curtinho. Ontem ele viu que estava apertado, ele jogou, se não me engano, foi pro. Não sei se foi pro Nonato, se foi pro André. O cara perdeu a bola, porque a bola já foi pro André no fogo. O cara veio chegando, é o que eu tô falando da marcação dos caras. Tava marcado Samuel Xavier, tava marcado Nino, tava marcado Manuel, tava marcado. Tinha gente de olho no Caio Paulista. Aí ele tentou sair jogando reto pra frente. E os caras já estavam marcados, porra. Todo mundo marca. Quando vem marca a pressão no time inteiro. E ele quase perdeu a bola, o André quase perdeu a bola. Por que que não dá, essa hora, dá uma rifada na bola pro time se posicionar? Porra, isso é beabá de futebol só site. E eu tava vendo o Fábio, vai entregar de novo, vai entregar de novo. Porra, vai dar um passe perigoso, dá um bico pra longe. A gente tá ganhando o jogo, aí leva um gol de empate. Como aquele gol que foi anulado, aliás, bem anulado. Ia complicar a nossa vida. Ia complicar a nossa vida. Porra, às vezes jogar feio é bonito, porra. Às vezes jogar feio é muito bonito, é melhor do que ficar dando toquinho, porra. A partir dos 33 minutos, mais ou menos 35, nosso time estava jogando tanto atrás que o Cano estava jogando no nosso intermediário. Isso é outra coisa, o time é acuado e o time aceita ser acuado. Ele tem que adiantar, falta uma voz de comando. Talvez o Felipe Melo seja bom para isso, o Fred era ótimo para isso. É ótimo para isso, porque ainda é jogador ainda. Vamos adiantar a marcação, pô. Vamos adiantar o time. Vai ficar preso aqui atrás com um time ridículo que nem o do Havaí, pô. Então isso é uma coisa que a gente vê acontecer no Fluminense. E o Nonato ontem que entrou com as bênçãos da torcida, depois da boa partida que ele fez contra o América Mineiro, ele teve altos e baixos. O Nonato marcando não é bom. Isso é um problema sério. Porque se a gente tivesse um jogador que fosse a soma, se pudesse fundir os dois jogadores, Nonato com o Iago, porra, seria um meio de campo espetacular, seria um jogador espetacular. O Nonato marca mal. Ele deixa uns buracos. Ele sabe sair jogando melhor que o Iago. E o Martinelli é mais ou menos a mesma coisa. O Martinelli perde umas bolas perigosíssimas. O Martinelli consegue sair mais jogando pro ataque do que marcando. E não pode ter só o André marcando. Quem jogar ali do lado do... Não pode ser o Wellington, né? Mas quem jogar do lado do André tem que saber marcar. A função primeira é ajudar o André. Porque senão o time fica muito exposto contra qualquer time. Contra qualquer time. E o Ganso ontem não se ouve bem. O Ganso ontem não jogou bem. E todo mundo sabe que eu sou a favor do Ganso, sou fã do Ganso. O Ganso ontem, se você tivesse que dar uma nota para ele, daria nota 6. Não jogou bem. Levou umas faltas, é claro, ele fica procurando alguém para enfiar uma bola. Às vezes o time não consegue entender que tem que abrir espaço para ele tocar. Mas não sou eu. O Arias começou muito bem, caiu e depois voltou a ficar bem. O Cano ontem fez gol, que é o principal, mas ele levou aquela pregada na perna que, mesmo no segundo tempo, ele estava correndo e dando uma manquitolada, cara, ele estava mancando. Luiz Henrique bem que eu falo assim, espera mais do Luiz Henrique, mas bem, criando espaço, criando coisa. O Samuel Xavier é o melhor do time para mim, disparado. E o Matheus Martins, que não jogou nada contra o América Mineiro, ontem entrou com uma vontade, e deu para notar na hora que ele entrou, com vontade de correr e pressionar. Teve uma hora que ele saiu pressionando do lateral esquerdo, foi pressionar o lateral direito, direto. Pressionou o quarto zagueiro, o goleiro, e foi correndo no coisa lá. Isso anima o time. E ele acreditou numa bola perdida. E a defesa do Havaí também, porra, que beleza. E foi bem substituído. A substituição do Diniz foi certa, de colocar o Matheus Martins. O Matheus Martins, quem se lembra dele há 2 anos atrás, ele era um menino. Ele ganhou muito corpo. É um jogador forte. É um jogador muito útil ao Fluminense. Junto com o Kaique, eram os 2 melhores do time, os 2 artilheiros do time. O Fluminense ganhou um campeonato brasileiro, né? Campeonato brasileiro de sub-17, e na Copa do Brasil perdeu a final para o São Paulo. No Campeonato Brasileiro, o Kaique foi o dono. E na Copa do Brasil, o Matheus Martins foi o dono, foi o artilheiro, fazia gol pra cacete. E ontem ele voltou a jogar bem e fez um gol de quem sabe fazer gol, fez um gol de quem acredita, que os 2 bateram, ele passou pelo meio,
não caiu, equilibrado. É um jogador que a gente tem que aproveitar e fazer jogar. Eu gostaria muito que o Diniz mandasse o Mário Bittencourt a merda, mandasse o Angione a merda, mandasse todos os o Eduardo Duran a merda, o empresário do Fred a merda, o Fred também nesse aspecto só, o Fred é um capítulo à parte, e colocasse para sentar no banco o Johnny e o Marcos Pedro, né, lateral esquerdo. Subir e deixava o GFT ser o titular, e experimentava o Marcos Pedro na esquerda. Eu sou presidente do Fluminense, falei isso ontem. Se eu sou presidente do Fluminense, se eu fosse eleito presidente do Fluminense, eu faria uma coisa que a torcida ia odiar. Mas 3 anos depois, quando eu estivesse saindo, eu pedi para eu ficar. Meu discurso de posse, olha, para a torcida, não vamos ganhar porra nenhuma, mas eu vou diminuir realmente a dívida, não vai ser Rolando Lero falando. Mentira, vou responder tudo que tem que responder. E nós não vou fazer contratações super pontuais e nada de contratação de contratar o Messi, de contratar o Daniel Alves. Eu vou subir com o nosso time de juniores, sub-18, sub-17, quem tiver bom, eles vão jogar. Se jogarem mal, vocês podem vaiar se quiserem, mas eu não vou trocar, porque eu vou fazer um time de casa vencedor como foi o de 1980, como foi o de 1973, que deu frutos. De 1980 deu frutos e deu fruto do Campeonato Brasileiro em 84. Então, é isso que eu ia fazer. Eu ia realmente, a dívida de 750 milhões, ela ia cair depois de 3 anos para uns 500, 450. De verdade. Cair de verdade. Fora fazer auditoria de verdade. Mostrar auditoria. Transformar o Fluminense num clube empresa. Ter 2 CNPJ, um para futebol e um para o clube. E acabar com esses balanços fantasmas que nego acredita nas bobagens. Ia mostrar que o esporte olímpico não dá prejuízo. Muito pelo contrário, ele absorve prejuízos do futebol. Mas eu ia montar um time feito em casa. Não ia sair Kaique, não ia sair Matheus Martins, não ia sair Pitaluga, não ia sair ninguém. Vamos jogar com vocês. A folha que eu ia poder pagar. E depois, na hora de vender, eu ia vender excepcionalmente bem. Não ia vender por metas, não. Olha, eu vou vender por 5 milhões de euros e mais 5 milhões de metas. Não, eu ia vender para começar por 25 milhões de euros e mais 25 milhões de metas. Eu ia ser execrado no início pela torcida. Foda-se a torcida. Pô, o Fluminense é muito maior que nós. O Fluminense existe por causa de nós. Mas se ele morrer, nós também vamos morrer. Ou alguém aqui vai virar Flamengo. Vai virar Vasco. Vai virar Botafogo. Porra. Tá na hora da torcida também pensar um pouquinho. É isso que eu queria falar. Eu queria, para terminar, existe uma coisa que eu queria colocar, porque eu não consigo entender. Eu não sei se isso aí é para mostrar que é macho pra cacete ou não. E outra coisa, eu sou a favor do Fernando Diniz, sempre fui, tá gravado. Só pegar meus vídeos de leiteria 100, leiteria 150, procurar lá quando o Fernando Diniz caiu. Eu sempre fui a favor do Diniz. Quando voltou agora, sempre fui a favor. E eu acredito no Fernando Diniz. Não é de ontem não, tá gravado. Isso está gravado aqui no Leiteria, só procurar de 2019. Tá gravado, eu gravei. Agora, o Fernando Diniz tem umas mudanças nele de 2019 para cá, uma que eu não gosto. Que ele tem personalidade? Tem. Que ele às vezes fala umas bobagens, todo mundo fala, eu também falo muitas, muitas. Mas ontem, aos 40 minutos, ele vai colocar o Wellington e Bigode. Puta que o pariu. Porra, será que o cara não tá vendo que a torcida não gosta dos dois? O Wellington entrou vaiado ontem. Ninguém na televisão falou, mas ele entrou vaiado. Tem que vaiar é muito. O Wellington vaiar pesado. Para mostrar que nós não queremos o Wellington no Fluminense. O William Bigode vaiado, vai entrar quando alguém for expulso. Porque nós temos o maior ídolo do time, um dos 5, 6, 7 maiores da história do Fluminense, que é o Fred, que se aposenta exatamente daqui a um mês. Que voltou a ficar no banco ontem, ele não está sem preparo físico, ele estava treinando. Ele só não estava jogando por causa, não está sentando no banco por causa da visão. Então, faltando 5 minutos, mais 6 minutos, por que não coloca o Fred, porra? Pô, o cara é o ídolo, de repente o cara faz um gol, fica com 199, fica feliz para tentar fazer 200. Não, coloca o William Bigode e o Wellington. Fernando Diniz, vá a merda, porra. Não coloca essas porras no Fluminense, esses caras não valem nada. O William Bigode, que já é um cara velho e não produz o que produzia contra o Fluminense no Cruzeiro e no Palmeiras. Sempre fez gol na gente. E o Wellington, pode ter jogado bem com fulano, beltrano, cicrano, contigo. Atualmente ele é uma bosta.
bosta, um merda, não faz nada, tira esse cara não sobe o sub-15 pro lugar dele e bota pra jogar, mas não bota ele. Até a Luli tá, a Luli é um filhotinho de 2 meses e meio que tá aqui, com a mãe e com o irmão. É isso que eu queria falar. Agora é Cruzeiro, acho que não irei ao jogo, mas contra o Botafogo irei. Agora é Cruzeiro, eu acho que o Fluminense tem uma grande chance de dar uma cacetada logo. Eu sou um daqueles caras que preferem jogar primeiro em casa. Porque, jogar segundo em casa eu vou jogar com pressão. Se você toma de 3-0 na casa do adversário, jogar com pressão, tendo que fazer 3 desde o início do jogo, é difícil. Agora, se você faz 3-0 aqui, a pressão vai para eles. É isso aí, gente. Saudações tricolores. Até depois do jogo do Cruzeiro.